Pronto, então já tirou o print. Então veja só, galera. Em relação a ciências sociais equivale ao quê, professor? Geografia, geografia geral, Brasil e de Alagoas, história geral, Brasil e Alagoas. Em 2017, olha só, veja como ficou 2017. História geral, Brasil e Alagoas, 7 itens. Não veio história geral, beleza? Geografia geral, Brasil e Alagoas, 7 itens. Juntando as 6, um total de 14 itens em 2017, beleza? Em 2017. Agora vamos para 2018. Aqui a programação, vou focar agora em ciências sociais, tá bom? Você também pode aí tirar o print se você quer. Professor, eu já publiquei, mas aí de repente você deseja tirar o print, fica de boa, tá? Fica de boa. Beleza? Então veja, História Geral, Brasil e de Alagoas, 5 itens, reduziu. Em 2017, 7 itens, 2018, 5. Já a Geografia Geral, Brasil e Alagoas, 15 itens. Veja só, a média de ciências sociais, no caso, né, o total, 2018, 20 itens, quando eu junto História e Geografia. Em 2017, 14 itens. Ou seja, 14 aí, né, juntando aí com 2018, 20, aí colocar aí 34, vamos colocar a média aí de 17. Entre 15 e 17. Deve ser essa faixa que também teremos no concurso 2021. Galera, vamos lá. Em 2018 foram 120 itens. Dos 120, 20 envolvendo ciências sociais. Daí a importância. Tem gente que despreza. Não, claro que eu sempre indico, né? Veja aí. Direito constitucional, 10. Direito administrativo, 10. Direitos humanos, 10. Processual penal, 13. Então, essas, de fato, né? A gente tem que dar aquela atenção, tal, mas não pode desprezar nenhuma. Daí, esse madrugadão, o nosso foco é acertar tudo que aparecer de história no próximo concurso. Então, na tela, a primeira questão, tá? Sim, português, isso é fato, né? Português, só voltando aqui, né? Português é a marca, veja, 2018, 22 itens, 2017, 29. Essa é a média de 20. Nos simulados, eu estou trabalhando essa faixa de 20 a 15 itens, tá? E neste domingo tem 2 simuladores para quem é aluno da plataforma, quem é assinante, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos com tudo. Depois da alegria de Tadeu, né? Se eu pudesse, deixava Tadeu até 5 horas da manhã, né? Na próxima, eu combino com ele aí, né? A gente acerta um valor bacana para ele ficar com a gente até o final. Olha, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, passando a ser governado pelo herdeiro do trono português. O processo da independência do Brasil é um dos assuntos mais abordados pela Sebrasp, pessoal. É um assunto favoritaço. E para entender o processo da independência do Brasil, tem que levar em consideração os fatores ou os eventos que marcaram o século XVIII, e aí vamos enfatizar as chamadas revoltas emancipacionistas, destacando a Inconfidência Mineira, com caráter elitista, destacando também a Conjuração Baiana. Aqui já tem a pegada popular, né? A chamada Conjuração Baiana. E também lembrar da Revolução Pernambucana de 1817 ou a Insurreição Pernambucana de 1817. Salientando que nos editais 2017, 2018, o que veio falando aí, a gente vai encaixar aqui, né, o processo da independência, foi a parte da família real no Brasil e os períodos regenciais. Ou seja, o edital de 2017 fala da chegada da família real ao Brasil, né?
1808, e é claro, a gente tem que trabalhar o período joanino, que vai de 1808 a 1821, mas em seguida e tal fala só do período regencial, dos períodos regenciais. Só que entre o período joanino, que vai de 1808 a 1821, e o período regencial, que vai de 1831 a 1840, tem o primeiro reinado. Não tem como você entender a dinâmica do período regencial sem estudar o primeiro reinado. O primeiro reinado, didaticamente, vai de 1822 a 1831, que você tem um governo de Dom Pedro I, tá? Dom Pedro I, que tem um apoio da elite, essa elite que vai dar suporte ao poder de Dom Pedro, até porque ele não vai tomar medidas radicais. Por exemplo, a escravidão permanece. Ah, professor, mas quais fatores contribuíram, então, para essa independência? Até porque a Inconfidência Mineira foi sufocada, a Conjuração Baiana foi sufocada, mas a própria dinâmica do período joanino contribuiu para a nossa independência. Por quê? Dom João, príncipe regente, ele vai abrir os portos às nações amigas, no caso, a Inglaterra. Então, do ponto de vista econômico, o pacto colonial é rompido. O que é o pacto? O pacto seria essa subserviência da colônia em relação à metrópole. Então, o Brasil só poderia negociar, ou, na verdade, né, fornecer matérias-primas e consumir produtos manufaturados de Portugal. Não poderia negociar com outro país. Com a abertura dos portos às nações, mas diga-se, a nação amiga, Inglaterra, que após um processo de industrialização, estava querendo justamente, né, escoar seus produtos, vender seus produtos. Além disso, falar, né, do Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação de 1810. Salientando o quê? Dom João vem ao Brasil, a família real vem para o Brasil no contexto europeu da era napoleônica. Tá? Napoleão, rivalidades com a Inglaterra, e aí uma forma que encontrou para prejudicar a Inglaterra foi estabelecer o bloqueio continental. Os países do continente europeu não poderiam negociar, comprar mercadorias inglesas, só que Portugal estava encurralado, porque Portugal era dependente, estava endividado com a Inglaterra, mas aí tinha que enfrentar Napoleão. Nesse cenário, a saída foi vir para o Brasil, e aí contribui para o processo da nossa independência. E quem assume o poder é Dom Pedro I, porque em 1820, veja só, entender, galera, a independência do Brasil é você ter que levar em consideração os fatores internos e fatores externos. Fatores internos, a crise do sistema colonial, com essas revoltas emancipacionistas, né? Confidência Mineira, Baiana e Revolução de 1817, que as três têm algo em comum, né? As três vão defender o rompimento com Portugal. As três têm influência, têm um suporte do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. As ideias de John Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert. E, claro, a distinção que se faz entre a Inconfidência Mineira e a Baiana é a sua natureza, seu caráter. O caráter elitista na Inconfidência Mineira, o caráter popular na Baiana. Isso não quer dizer que a elite, uma parte da elite não participou. Em relação à Revolução Pernambucana, que é um evento importante para que Alagoas, né, se torne aí, né, livre, fique livre aí da capitania de Pernambuco, porque Alagoas vai ficar assim reticente, e aí o governo central vai presentear Alagoas, e aí vai ter justamente essa autonomia, né, pós-Revolução de 1817, e é justamente nesse cenário, né, quando tem o desmembramento, né, Alagoas aí se encaminha para a sua emancipação, se tornando a capitania livre aí do território aí pernambucano. Então você tem justamente a Revolução Pernambucana tendo êxito, né, por mais de 70 dias, mas depois tem a repressão. Então esses são os fatores internos que agravaram, né, a crise, a relação entre colônia e a metrópole. Fatores externos, a influência do iluminismo, o cenário da Revolução Industrial, que faz com que a Inglaterra busque mercado consumidor, pressionando a coroa portuguesa para abrir o mercado aqui, e é isso que acontece com a abertura dos portos, tá bom? E em seguida, temos que falar da era napoleônica, né? Essa rivalidade com a Inglaterra que vai respingar aqui no nosso processo de independência.
Com a queda de Napoleão em 1815 também vai ter uma reunião lá em Viena, na Áustria, e para o Brasil participar, ou para Portugal participar, vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, a construção, a montagem do Estado brasileiro, a sua emancipação se dá através desses fatores externos e internos. E essa independência, esse 1822, não representou mudanças estruturais. É assim que a Banca Sebrasp trabalha, tá? Então, Dom Pedro chega ao poder, fica até abril de 1831. Ele vai renunciar, porque o governo, esse intervalo aí de 9 anos, vai ser marcado aí por crises, tá? Por desgastes. Dom Pedro ele se torna um governante autoritário, absolutista, ao impor. A primeira Constituição do Brasil, ela é outorgada, ela é imposta. Ele estabelece o poder moderador, um poder que está acima dos 3 poderes, né, liberais, o poder judiciário, o próprio poder executivo, que é o mais absurdo, né, porque ele está no poder executivo, mas ao mesmo tempo ele tem um poder moderador que está acima dos dos poderes, né, os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo. Além disso, falar da Guerra Cisplatina, essa guerra Brasil-Uruguai, salientar também, né, a diplomacia internacional, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, os Estados Unidos. E aqui segue, e por que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil? Porque governava os Estados Unidos, aqui citar, né, James Monroe, né, James Monroe que vai justamente governar entre 1817 e 1823, e nessa 24, né, porque aí tem aquele... Você tem justamente esse período, a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Qual era o objetivo dos Estados Unidos? Que a Inglaterra não tivesse influência mais na América. Lembrando que as 13 colônias lutaram contra a Inglaterra pela sua emancipação. Então não era algo legal, ou pelo menos interessante para os Estados Unidos, que a Inglaterra tivesse influência na América. Por isso você tem esse reconhecimento. E por que não a Inglaterra? Porque a Inglaterra queria continuar, né, naquela relação diplomática com Portugal e não poderia perder o Brasil. Daí estimula Portugal depois reconhecer a independência e em seguida você tem a Inglaterra reconhecendo a independência do Brasil. Então, esse item, seguindo aí, né, aquilo que vocês pediram, você marcaria o quê? Certo ou errado? Alô, Tasso, né? Grande Tasso lá de Palmares, não é isso, Tasso? De Palmares. Galera, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, passando a ser governado pelo herdeiro do trono português, né? O filhinho aí de Dom João com Carlota Joaquina, Dom Pedro I. No entanto, o reconhecimento de sua emancipação política só foi reconhecido posteriormente. No caso, Portugal, né? Reconhece depois. O primeiro país a reconhecer a independência, de fato, foi Estados Unidos. E aí tinha até inspiração, né? É tão tal que o Brasil, após a proclamação da República, né, vai receber o nome de Estados Unidos do Brasil. Olha só, né? Até a bandeira inicial, né, da República também, né, segue o padrão dos Estados Unidos, né? Agora, em vez do vermelho, o branco e o azul, vamos colocar o verde e o amarelo, né? Isso na República, né? Para você ver como, assim, do ponto de vista, né, de influência muito forte, né? Influência muito forte da Inglaterra, em relação à economia, em relação ao padrão de consumo, mas a influência cultural da França nesse período, viu, pessoal? Nesse período, lembrar que Dom João, né, abriu aí espaço para a missão artística francesa, né, destacado Debré. E do ponto de vista cultural, professor, e econômico no século XX, Estados Unidos, até hoje, né? Até hoje, essa relação Brasil e Estados Unidos. Então, olha, a Bia acertou, Lázaro acertou, Cássio acertou. O item está certo. Vamos com tudo. Eu já falei, né, desse acordo no período joanino, galera, tema favoritaço. Eu vou fazer um levantamento geral dos temas mais abordados pela Sebrasp, tá? Um levantamento, eu vou pegar 2016 até 2020, porque a gente tem um indicativo daquilo que vai cair na prova de vocês. É bem importante trabalhar nessa perspectiva. Olha só, Dom João abriu o mercado aí em 1808, abertura dos portos às Nações Amigas. Em 1810, ele também, né,
veio aprovar, né, encaminhar acordos ou tratados, como o Tratado de Aliança e Amizade, ou os tratados, né, de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Então, em 1810, graças à influência do ministro, olha só, o ministro Conde de Linhares, defensor de aliança com a Inglaterra, Dom João assinou 2 tratados com os britânicos. Assinala aí a alternativa que apresenta de maneira correta, né, o nome desse tratado, e aí a gente não conseguiu aqui, né, adaptar direitinho mais o nome desse tratado, ou o nome dos tratados, né? Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação, tá? Então é só para enfatizar aqui que a Inglaterra pressionava para essa abertura econômica, mas também pressionava, galera, para o fim do tráfico negreiro, e depois vai pressionar para o fim da escravidão. Questão 2, está correta, fala do tratado ou os tratados de aliança e amizade, comércio e navegação. Nesse cenário, né, da independência do Brasil, eu já citei as revoltas, que a gente faz aquela segmentação, né? As revoltas coloniais, as nativistas, aquelas que não têm uma intenção, não têm um projeto de se livrar de Portugal, a metrópole, e as revoltas emancipacionistas. Essas buscavam a emancipação. Confidência Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução de 1817, tá bom? A mineira com esse caráter elitista. A Inconfidência Mineira foi articulada por homens da elite de Minas Gerais. E aí citar intelectuais de um movimento literário chamado arcadismo, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, incluindo intelectuais, grandes negociantes, elementos do clero e até membros da administração da capitania. Qual foi a razão imediata, né, em 1788, no caso, né? A razão imediata, galera, para executar o plano que era, né, buscar a emancipação da região que compõe hoje Minas Gerais, transformando São João del Rei na capital, a bandeira, né, a atual bandeira das Minas Gerais, libertas, quais será também, liberdade ainda que tardia, e o projeto era, no dia da derrama, aí aqui vamos lembrar do administrador Marquês de Pombal. Eu sempre gosto de trabalhar com Marquês de Pombal. Infelizmente, ele é pouco lembrado nas questões de concurso, mas vai que a banca Sebrasp, né, coloque isso como um elemento surpresa. Marquês de Pombal, ele era primeiro-ministro de Portugal, ele ficou nessa posição entre 1750 a 1777. O governo de Marquês de Pombal, ou a gestão Marquês de Pombal, ela trouxe efeitos interessantes, né, em relação à economia do Brasil, porque ele, você tem justamente ele abrindo espaço para a criação de companhias, ele tem uma visão estratégica, porque o Nordeste em decadência no século XVIII, a ascensão das Minas Gerais, ele vai transferir a capital, que era Salvador, e vai para Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro, que era uma forma de ter controle das Minas Gerais, Portugal endividado, então teria que ter esse controle aí do fluxo, né, de riquezas, de ouro e depois de diamantes. E aí ele vai estabelecer impostos, tá? E quem não pagasse, aqueles que não pagassem esses impostos, havia um dia D, o dia da cobrança total, que era o dia da derrama. E era justamente uma forma que veio oprimir aqueles que moravam nas Minas Gerais. Eis aí, né, com essa influência do iluminismo, que eles planejaram executar esse projeto, né, se tornar independente, não o Brasil como um todo, as Minas Gerais, um projeto regionalista, no dia da derrama, tá? Então, o item faz alusão a isso. Eu adaptei essa questão, pessoal, só que aí corrija, né? A derrama foi justamente esse momento em que deveria dar o pontapé inicial, né, a chamada Inconfidência Mineira, que na verdade, né, o projeto da emancipação, Inconfidência porque alguém delatou, né? Silvério dos Reis entregou todo o plano e aí no dia da derrama não houve e aí, claro, né, teve o problema. Então, a razão imediata
foi criar a República Baiense. Galera, a República Baiense é um projeto da Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, tá? Ou Revolta dos Búzios, né? Podemos também chamar assim. Então, olha, a questão 3 está o quê, pessoal? Certo ou errada? O item 3. A conjuração, ou pode também você pode também encontrar questões, né, denominando conjuração mineira ou conjuração baiana, tá? Mas o projeto desses intelectuais era justamente tornar independente essa região, mas não lutar pela criação de uma república baiense, tá? Então aqui o item está errado. Valeu, Jefferson. Fica comigo, pessoal. Abandona não, viu? Aguenta aí. A gente vai até, né, finalizar essa ficha aqui, tá? A gente não vai segurar vocês, não. Não quero que ninguém fique aí. Não, vai terminar aqui, são 15 itens, aí depois a gente vai dormir, tá? Antes das 2h10, a gente finaliza. Questão 4. O Brasil é o maior exportador de café. Aqui já vamos para um outro assunto favoritaço. Galera, o conteúdo programático da PMAL segue assim, olha, expansão do capitalismo, Brasil 500 anos, estrutura econômica, política social e cultural, sociedade colonial, e já pula família real no Brasil e os períodos regenciais, e já pula para período republicano, destacando o tenentismo. Aí depois, crise de 29, era Vargas, não trabalha a redemocratização entre 46 e 64, não citou também, não cobrou o período, né, de 1964 a 1985, né, o período militar, não trata do golpe civil-militar, né, já vai para a nova república, que vai de 1985 aos dias atuais, né, e a globalização mundial. Quando fala do período republicano, é lembrar, Proclamação da República, 1889, diante da crise da monarquia, pelas questões religiosas, porque Dom Pedro II entra em choque também com a Igreja Católica, a questão social, destacando aí, né, o processo da libertação ou abolição da escravidão, e a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, os militares queriam mais espaços, queriam mais poder, e, de repente, com a influência também do projeto republicano, eles vão chegar ao poder a partir da proclamação, porque aí quem vai, né, declarar a república vai ser justamente, né, o Marechal, o Deodoro da Fonseca. E aí estudamos o período republicano, pessoal, em fases. Primeira fase desse período republicano na história do Brasil, eu chamo de um governo provisório. Que, na verdade, né, alguns autores gostam de trabalhar assim. De 1889 a 1930, essa primeira república. Vocês podem encontrar assim também. Eu já gosto de dividir, né? De 1889 a 1891, eu tenho um governo provisório de Marechal Deodoro. Professor, tem que memorizar datas e nomes? Não esquenta a cabeça com isso. É só para a gente reforçar e te instrumentalizar quando for estudar. De 1891, já com uma Constituição, a 1894, eu tenho a República da Espada. Governo de Marechal Deodoro, em seguida, Floriano Peixoto, tá? Agora, o que mais cai, sem dúvida alguma, é a chamada República Velha ou Café com Leite, que vai de 1894 a 1930. Também vocês podem encontrar a expressão República Oligárquica. Poucos, arquia, poder. República Oligárquica é uma elite ou elites que se alternam no poder. Daí a expressão café com leite, fazendo referência, veja, no período imperial, o nome que se dava a províncias. A partir da proclamação da República, vamos chamar de estados, UF, tá? Unidades da Federação. Até porque a nossa Constituição, a primeira da República,
que foi promulgada em 1891, ela vem adotar essa marca, vai ter essa característica, né? O federalismo, beleza? O que destacar, professor, nessa República Velha, República Oligárquica? Destacar esse revezamento no poder entre a elite paulista e mineira, café com leite, porque os dois estados, né, se destacam na produção do café e também de leite, mas aí para não ficar leite com leite, café com café, a gente coloca café com leite, tá? Destacar também o coronelismo, que é essa base de poder da República Velha, a figura do coronel que remonta o período regencial, porque com a criação da Guarda Nacional, as pessoas mais poderosas vão receber esse título de coronel. Não é uma patente militar que segue uma hierarquia, um plano de cargos e carreira. Mas o título que se dá de coronel, lá no período regencial, é aquele que tem mais poder econômico, aquele grande proprietário de terras. E isso vai seguir. E nessa fase republicana, coronel é justamente essa pessoa mais poderosa do município, que manda e desmanda, tá? É a base de um processo eleitoral marcado por fraudes, violência, coerção, daí a expressão voto de cabresto, tá? Curral eleitoral. Mas o coronel exerce um papel importante para garantir o voto ao prefeito que ele apoiar, ou ele, né, quando for candidato, o governador que ele apoiar e o presidente. Aí tem até a chamada comissão verificadora de votos, que na verdade era assim, olha, comissão, beleza, esse daqui não estou apoiando. Aí estava lá a cédula, né? Esse daqui eu estou apoiando. Então, voto, pode contar. Esse eu não apoio. Rasga e joga, né? Então, fraudes eleitorais. A justiça eleitoral só surge no Brasil no governo de Vargas, tá? Então, pessoal, destacar entre 1894 e 1930, essa violência é uma marca registrada. Além disso, falar da questão social. O Estado, veja, estamos nesse momento da pandemia e essa necessidade do Estado de criar políticas, tá? Restabelecer o auxílio emergencial. O Estado tem que ajudar, colaborar aí, né, com os brasileiros, para melhor, pelo menos, né, a gente passar, né, por esse momento com menos dificuldades, né? Tem que dar assistência. Na República Velha, isso não funciona. Daí vem a chamada, ou a questão, né, denominada de banditismo social. O Estado ausente, não promove a reforma agrária, não dá assistência de saúde, não dá educação. Então, é aí que vamos ter a marca, né, nesse período do banditismo social, da desigualdade. E o Nordeste vai ser escanteado. Aí quando você tem, né, o cangaço, tá, que surge nesse cenário, até Eric Hobsbawm, né, vai tratar Lampião como um Robin Hood, né, aquele que buscava fazer justiça, né, social, até porque o Estado não está presente. Destacar a revolta de Canudos, a guerra de Contestado, que representam justamente essa desigualdade, esse Estado que não se preocupa, que não desenvolve políticas públicas para melhorar a situação dos menos favorecidos. Além disso, né, a Banca Sebras poderia colocar a revolta da vacina. Ocorreu no Rio de Janeiro, em 1904. E ocorreu nesse cenário de crise econômica. Cenário, olha, a história é interessante, que você mergulha nela e aí pode fazer alguns links, né, com o tempo presente. Não desenvolver comparações absurdas, até porque tem um anacronismo. O anacronismo é você avaliar algo fora de uma época, de um contexto. Mas a gente pode fazer algumas comparações. Em 1904, o Rio de Janeiro estava passando por dificuldades econômicas. Havia um governante que não era popular, né? O prefeito ali, Pereira, né? E aí você tem, nesse cenário, a necessidade de vacinar a população. E a população não quer essa vacinação obrigatória, porque encontra nisso uma forma de opressão, isso e aquilo. E aí destacar a figura de Oswaldo Cruz. E aí você vai usar a vacina como uma forma de canalizar uma angústia, né, de canalizar uma insatisfação. Aí tem a revolta da vacina, né, que ocorreu aí no Rio de Janeiro, né? Tem a questão moral também, nesse momento, no início do século XX, né? Veio a preocupação das mulheres de mostrar o braço. Meu pai, não pode. E além de uma série de informações, né, informações erradas
ou eu posso dizer informações que alguns chamam de fake news, que na verdade são informações criminosas, né? Que alteram ali o sentido, né? Ou alteram o seu conteúdo, a veracidade. Então, galera, destacar também, e olha que está pedindo no edital, a partir da década de 10, o Brasil passa por modificações, é destacar o movimento grevista de 1917, e na década de 20 destacar o tenentismo, que são militares, né, da baixa patente, que vão justamente pregar o moralismo, pregar o fim da corrupção, que era a marca dessa república velha, ou república café com leite, tá? Ou oligárquica. Mas o que a banca gosta de trabalhar, professor? Indireto, direto ao ponto. É você entender como funciona esse revezamento de poder entre paulistas e mineiros, do ponto de vista social, analisar essas revoltas, tá? A Guerra de Canudos, a revolta da vacina, Guerra de Contestado, destacar também a revolta aqui no Nordeste, né? A revolta de Juazeiro, a figura aí do padre Cícero, né? E na década de 20, o tenentismo. Você focando nisso, tá de boa, vai dar certo. Então, o Brasil é o maior exportador de café e na economia destaque para o café. É por isso, galera, que a banca coloca a crise de 1929. Porque na República Velha, o produto de destaque na exportação era o café. E o principal comprador, Estados Unidos. A crise de 29 tem início nos Estados Unidos. Consequentemente, os Estados Unidos enfrentando uma crise, eles vão deixar de comprar o café. E é aí que entra justamente essa crise na economia cafeira em 1930, quando Vargas chegou ao poder através de um golpe. E aí ele vai pensar, olha, a gente tem que buscar uma outra alternativa, não ficar dependente só de produtos agrícolas ou desse produto agrícola. É aí que vai entrar o processo da industrialização. Então a banca, nesse momento, deve ser elogiada porque coloca um evento internacional que vai refletir muito forte no processo político, econômico, social aqui no Brasil, principalmente na década de 30, né, no governo de Vargas. Tá bom? Então, o Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda posição entre os países consumidores da bebida. Corresponde por 1/3 da produção mundial do café, que o coloca como o maior produtor mundial, ponto que detém há mais de 150 anos. Eu sei que você já tomou cafezinho aí, né? Para segurar até agora. Eu sei que vocês tomaram, né? Grande Oswaldo Cruz, né? Destacar também a revolta da chibata, isso, Jadson, né? Epidemia da varíola, muito bem. Isso, Jadson, né? O pessoal tá afiado, né? Coronelismo, voto de cabresto, né? Café com leite. Galera, isso é bom demais, tá? Bom demais estar com vocês estudando nesse momento, tá? Que honra, viu? E de fato, né? Eram outros tempos, né? Mas aí segue alguns pontos em comuns também, né? A história tem isso. Olha, então, galera, durante toda a República de 1889 a 1930, ocorreu o Acordo Nacional, né? Político econômico, conhecido como a política do café com leite, que funcionava entre as oligarquias estaduais e o governo federal para manter o poder nas mãos das elites de grandes proprietários de terras no Brasil. Os estados que faziam parte do café com leite, né, são São Paulo, né, ou eram São Paulo e Minas Gerais. Você marca o que aqui, pessoal? Certo, né? Jefferson, certo. Rayane também, certo, né? Tá certo, pessoal. Parabéns, viu? Parabéns. Galera, a gente tem que focar nisso. Isso faz muita diferença. Você fica à frente de muitos, tá? Você aí buscando fechar a prova. Eu só fico feliz se você chegar assim, professor. Todas as questões de história do Brasil, história geral, de Alagoas, né? Eu consegui. Eu acertei todas. Aí eu vou ficar feliz, tá bom? Se estamos trabalhando na fase pré-edital e vamos ter um bom tempo pós-edital, pelo menos 3 meses, a gente vai ter que pensar em fechar. Porque isso implica na elevação da nota de corte, tá? Item 5, questão 5. A chamada política café com leite
existente na República Velha, pode ser caracterizada como aliança entre os estados de São Paulo e Goiás, sendo que o primeiro escolheu o presidente da República, enquanto o vice deveria ser um político goiano. Galera, professor, mas a elite só existia em São Paulo e Minas Gerais? Não, né? Pernambuco, Paraíba. Só que o acordo, o revezamento no poder, se dava entre São Paulo e Minas Gerais. Agora, não podemos negar a elite agrária, né, de outros estados, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, tá? Para você não cristalizar, então, essa elite ou essa elite agrária tem influência política, a gente só pode destacar, né, esses dois estados, não. É tão tal que em 1930, nas eleições de 1930, surge uma aliança chamada Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Paraíba, Minas Gerais, tá? Agora, há, de fato, né, um monopólio desses dois estados. Goiás não está, nesse momento, aqui, né, com essa aliança. Logo, o item está o quê, meu povo? Alô, Tasso. Isso, né? Trocaram com os mineiros. Eu não sou assim, né, tão agudo como o Tadeu, mas se você erra um item desse, de fato, é complicado. É bater a cabeça na parede e pedir, né, misericórdia divina. Não pode, né? Não pode. Isso, Luiz. São Paulo e Minas Gerais. E café na mão. Muito bem. Daqui a pouquinho, galera, tem ali um pedaço de pizza, né? Desde a hora do jantar, que hoje foi power, né? Hoje foi power, né? E a questão da galera lá da PM Pará. E a gente não parou, né? Mas aí vamos que vamos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ali, né? Se alimentar. Mas vamos que vamos, pessoal. Vamos até o fim. Vai ter aula do processual penal? Já teve. Já teve aula do processual penal. Já passou, viu? Aula anterior, Jefferson. Não foi, Tadeu? Né? Item está errado. Depois o pessoal vai fazer cortes dessas aulas e deixar reduzida para você ir. E também vou colocar a programação para você ir direto aí nas aulas, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. De boa, né? Questão 6. E eu vou até fazer o corte, né, pessoal? Porque Tadeu colocou... Tadeu é fogo, velho. Tadeu colocou o trecho dessas músicas, só que aí eu tenho medo de ser notificado, né? Direitos autorais. Meu Deus do céu, Tadeu é lasca, velho. Eu vou ter que fazer isso, pessoal. Eu vou deixar a live segmentada, viu? Porque eu não posso receber comunicado, né? Eu já recebi até um de vídeos anteriores lá, que eu não tinha noção aí de como funcionava essa política de direitos autorais. Então, eu vou ter que segmentar essa live, tá? Eu vou salvar a live aqui e depois vou colocar por partes, né? De história, de geografia e a parte de direito, tá bom? Porque aí Tadeu colocou o trecho da música, velho. Putz, gri. Vamos que vamos, pessoal. Questão 6. Olha, no dia 15 de novembro de 1889, o Brasil passou por uma grande mudança na sua estrutura política e governamental, que marcou a história do país. A transformação política o que demarca, né, o período apresentou, né, novos efeitos e se relaciona com um contexto mundial específico, né, que impactou não só o exercício do Estado, mas também as relações de trabalho raciais e culturais. Vamos lá, né? Uma boa questão, né? É verdade, José. Boa, José. É verdade, eu posso fazer esse corte para garantir, né? Pelo amor de Deus, não posso perder no meu canal, não. Tá louco. Galera, vamos lá. Representou mudança, sim. Forma de governo, tá? Então você tem forma de governo, regime, a monarquia agora é república. É uma mudança. Os 3 poderes estabelecidos também. Agora vamos lá. Foi uma transformação radical? Não. Porque teve a abolição da escravidão em 1888, só que não houve encaminhamento para a inclusão desses negros. Tá? Do ponto de vista também racial, sim,
teve alterações, mas isso também não eliminou o preconceito, que existe até hoje. E cultural, sim, a gente pode também citar, né? Se havia uma influência muito forte da França no século XIX, vamos ter uma influência muito forte ao longo da República dos Estados Unidos, tá? Então, a questão 6 está correta, beleza? Muito bem, Jonatas. Questão 6 está correta. Olha, durante o curto período no qual Collor... Vamos lá, agora na parte do edital, galera, fala da Nova República. Nova República corresponde os presidentes que governaram o Brasil de 1985 aos dias atuais. Vamos lá, os governos de Sarney, período terrível, né? Década de 80, conhecida como a década perdida, inflação, mega inflação. Em seguida, Collor. O Brasil, a última eleição que ocorreu no Brasil, né, antes da chegada de Collor ao poder, a gente vai lembrar das eleições de Jânio Quadros, né? Porque depois João Goulart assumiu o poder até 64, mas ele era o vice de Jânio. Foi ali que tivemos as últimas eleições para presidente. Em 1989, havia todo um significado especial do restabelecimento das eleições diretas, tá? E aí, quem vai polarizar, já que é a palavra da moda, né? Quem vai polarizar as eleições em 89 é, de um lado, um sindicalista que estava em uma ascensão, uma liderança popular, né? Luiz Inácio Lula da Silva, e vai concorrer no segundo turno com Fernando Collor de Mello. Collor das Alagoas, e você que vai ser policial militar tem que saber o poder, a influência de Fernando Collor ainda hoje nas Alagoas, dono aí de meios de comunicação, né? E uma influência política ainda muito considerável. Então, tal que hoje Collor é o quê? Ele é senador. Lula, no discurso que fez essa semana, ele citou lá um momento em que a Globo, né, no linguajar dele, ele diz, olha, a Globo roubou, né? A Globo fraudou. E é verdade. Bonner é o pai de Boninho, né? Esse diretor aí do BBB, Boninho. O pai, Bonner, ele era, né, lá uma das forças da Globo na década de 80, até agora, até final de 90, né? Depois que ele saiu. E, de fato, ele confessou que houve corte no debate em 89. Cortes para favorecer, claro, Fernando Collor, que pregava acabar com a corrupção. Ele se autodenomina como caçador de marajás, tá? E queria colocar o Brasil no campo da modernização. Collor tem influência do neoliberalismo, né? Destacando que os Estados Unidos, no final de 80, já fala na privatização, Estado mínimo, tudo isso, tá? Então, essa é a proposta de Collor. O grande problema do Brasil na década de 80 é a economia, a inflação, mega inflação. Daí tentativas, né, de Sarney, plano cruzado, fracassou. E Collor também tinha como objetivo resolver essa questão da economia. Daí, Collor vai escolher, ela que foi esposa também de Chico Anísio, né? Zélia Cardoso de Mello, para resolver o problema da economia. Lembrando que Collor ganha nas eleições de 89, usava muito a mídia. Na mídia, Collor justamente coloca aquele perfil de um jovem, né? O presidente mais jovem que chegou ao poder. Então, um jovem, né? Sempre fazendo lá, né? Vamos lembrar agora do Tadeu, né? Sempre, todos os dias naquele Cooper, para justamente chamar a atenção da imprensa, tal. Só que Collor esqueceu que para governar, e ele esqueceu naquele momento, hoje ele sabe disso, né? Hoje ele sabe. Governabilidade tem que firmar acordo com o Congresso, com o Centrão, né? E de repente ele se isola no poder. E aí tem, né, a parte da revista Veja, a denúncia do seu irmão, Pedro Collor, tal, e cria todo um cenário para tirar Collor. Aí tem um movimento, né, eu lembro que eu participei, eu só não sabia o que era aquilo. Estava ali, né, com 11, 12 anos,
Aqui na minha cidade de Limoeiro teve um movimento de caras pintadas. Eu achei interessante, pintei lá meu rosto de verde e amarelo, estava lá no meio, né? Fora Collor. Eu dizia fora Collor. Nem sabia de fato quem era Collor, né? Eu ali com 11, 12 anos, né? Ia completar 12, né? 12 anos, né? Pois é, né? Faz tempo, né? Então, pessoal, Collor fracassou no projeto de melhorar nossa economia, de acabar a corrupção, e tem um fato, né, que deixa até hoje muitos, né, ficam enfurecidos com Collor, porque ele vai justamente, né, usar o dinheirinho de muitos, né, ou dinheirão também, né, da poupança. Então aí você tem o fracasso geral, tá? Então, durante o curto período de Collor, o governo que vai de 1990 a 1992, porque aí Collor vai ser impeachado, né, o impeachment de Collor, de 1992, tá? Ele tenta ainda uma manobra renunciando para ver se fica sem os direitos políticos ou se preserva, né, os direitos políticos, mas não consegue. E, de fato, ele é empichado e retoma, né, a cena política no início dos anos 2000, né? E aí depois chega e ganha, né? Enfim, história, mais história, né? Durante o curto período do qual Fernando Collor exerceu a presidência brasileira, realizou a tentativa de recuperar a economia marcada por altos índices de inflação, elaborando o chamado Plano Collor, nomeado como responsável, né, pela parte econômica a professora Zélia Cardoso de Mello. Isso. Zélia hoje está nos Estados Unidos, né? Não quer mais ser lembrada. E é interessante quando você estuda a história recente, pessoal, e essas pessoas estão vivas, né? Para você justamente perceber a história, né, viva e essa dinâmica. E de fato que muitos, né, com aquela memória não, eu não digo memória curta, né, mas que não se interessam tanto, né, com a história do passado para você tomar decisões no presente, tá? Enfim, né, vocês entenderam. Então, galera, essa questão está o quê? Está certa, né? Lembrando que após Collor assume o poder o vice Itamar Franco, e é no governo Itamar Franco que vamos resolver esse grande celeuma, né, da economia brasileira, a inflação. É quando o ministro da Fazenda, ou então o ministro, né, da Fazenda, né, Fernando Henrique Cardoso, vem lançar o Plano Real. Né, o Plano Real que vai trazer a paridade, né, R$ 1, $1, e vem resolver o problema da economia brasileira, tá? Melhorou muito a vida das pessoas, não tem como negar. E isso possibilitou a FHC, né, se candidatar em 94, mais uma vez disputando, né, polarizando com o PT, com Lula, e aí você tem a figura de FHC que ganha, né, com mais facilidade em relação a Collor. É um governo marcado, o governo FHC, por estabelecer privatizações, mas também por programas sociais, como o Bolsa Escola, né, que mais tarde, no governo de Lula, vai se transformar no Bolsa Família. A FHC vai ser reeleito em 98, porque vai ser justamente no governo dele que vai ser vai ser estabelecida a reeleição, tá? Mas o segundo governo tem problemas, tem crises, né? Crise do apagão aéreo, também crise do apagão, porque houve até um período, né, para a população economizar energia, tá? Então, um rodízio, né? Olha, tal período sem energia, depois já estabelece uma crise aí terrível, tá? E em seguida abriu espaço, né, para que finalmente esse partido, né, que estava tentando chegar ao poder desde 89, chegue em 2002, e aí tem o governo de Lula entre 2003 a 2010, e uma herança positiva, né? Mesmo tendo aquela briga, né? Não, FHC deixou uma herança maldita, mas ele estabilizou a economia. A gente não pode negar isso, né? Isso contribuiu para que o governo de Lula investisse em commodities, tá? No setor agrícola, e isso contribuiu para o Brasil avançar do ponto de vista econômico. Isso é fato, galera. É fato, tá? Vamos ficar aqui. O grande dilema, pessoal, é aqui uma observação muito importante. Eu sou aqui, né? Eu gosto sempre de enfatizar essa parte. É muito delicado para a banca Sebrasp colocar questões desse período. Por quê? Se colocar algo positivo do governo Collor, vem uma enxurrada de críticas. Mas por que não falou disso?
Se colocar algo negativo, pode dizer a prova está sendo usada com caráter político para beneficiar Renan. Captou? Então, eu acho difícil trabalhar uma questão desse período, a não ser que seja uma questão muito assim, tem um caráter mais informativo, não crítico, reflexivo. Tem um caráter mais informativo se cair alguma coisa. Ah, vai cair algo do FHC. Ah, então vai favorecer, então, FHC. Se cair algo sobre Lula, se cair algo positivo do seu governo, estabilização da economia, programas sociais, aí vai dizer, ah, então é isso, né? E se cair algo contrário, gera críticas. Daí a banca vai ser bem cautelosa e esse período chamado Nova República, que está no edital, acho que a banca vai valorizar outros temas, tá bom? Não sei se vocês concordam. A não ser que seja algo assim, bem objetivo, tipo plano real estabelecido no governo Itamar Franco, tá? Por aí. Depois do governo de Lula, governo de Dilma, né? Eleita, a primeira mulher que assume a presidência da República em 2010, né? Ela é eleita, polarizando agora com o PSDB, né? Que na verdade, né? Os anos 2000, você tem ali, né? Destaque, né? PSDB nas eleições de 2002, 2006, 2010, 2014, né? Aécio Neves, que não lembra, né? Você lembra. Agora, a diferença foi em 2018, que é um partido, o PSL, que vem polarizar com o PT. Mas aí tem esse histórico do PSDB, né? Aliás, FHC, né? Temos também que lembrar do próprio FHC também, né? Que ainda hoje é uma liderança turcana. Beleza? Um dia sim, outro não, sem energia, justamente, né? Um cara desse ainda ganha como senador, né? Pois é. E ainda tem uma influência política, isso é inegável, né? Deu golpe, hoje é senador. Eita, povo brasileiro. Vamos que vamos, pessoal. Focar na aprovação. Eu quero estar com a farda da PM Alagoas, tá? Quero saber quem é, nesse momento, o senador de Alagoas. Quero só passar no concurso, tá? Galera, questão 7, então, está o quê? Correta, tá? Questão 8ª. Questão 8, ou o item 8º aqui pode cair, é favorito, tá? Essa é a nossa 7ª Constituição da história do Brasil. A primeira Constituição pós-independência foi outorgada, imposta, 1824. Tá? A primeira Constituição do Brasil. A segunda Constituição, já estamos no período republicano, é de 1891. A terceira Constituição do Brasil, de 1934. Já estou no cenário da era Vargas, que vai de 30 a 45, governo de Vargas. Tenho que lembrar das duas constituições da era Vargas. A primeira, promulgada, 1934, leis trabalhistas, você tem lá direitos trabalhistas, né? O voto feminino, direitos, né, relacionados à educação. E já que falei de Collor, né, na era Vargas, nesse cenário aí, né, da Constituição, tem um ministro, né? Ministro do Trabalho, que é o avô, Lindolfo Collor, né? Família Collor, né? Então você tem, acho que o avô de Collor, né? Já na era Vargas, né? Você vê a influência já família Collor. Só que tem a Constituição imposta, essa é a 4ª, a outorgada de 1937, tá? Não perca a conta. 1824, outorgada, imposta. 1891, promulgada. Promulgada, pessoal, quando tem aquele trâmite, né? Ela é discutida, tem a participação de deputados, senadores, representantes da sociedade civil. Tem a de 1934, 1937. A 5ª é de 1946, liberal, democrática, se dá justamente pós saída de Vargas. Alguns autores afirmam que em 1967 não pode chamar de Constituição, mas, em geral, o pessoal insere, até se você pegar aí, né, no site oficial do governo. E a 7ª Constituição, classificada como Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, um ícone, né, nesse processo da redemocratização, até concorreu às eleições de 89, mas percentual muito pequeno de votos, tá? Então, a Constituição que você está estudando, você estudou agora há pouco com o Tadeu,
de 1988 foi elaborada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, que teve a responsabilidade de redigir e aprovar o texto constitucional, dando corpo à nova lei suprema, Carta Magna, né, e fundamental do Brasil. À frente da Assembleia, tá, foi presidida por Ulisses Guimarães. Não tem como falar da promulgação desta Constituição sem citar Ulisses Guimarães. Logo, o item está ok, povão? Está correto. Vamos que vamos, pessoal. Nada de dormir, tá? Nada de dormir. Fica comigo. No final, vamos sortear aqui, né, essas duas camisas pelotão de frente PMAL. É só marcar lá no Instagram. Por enquanto, só repostei um. Mas aí, se tiver dois, os dois ganham, tá? Se tiver três, eu posso até pensar em três. Mais do que isso, a gente sorteia, tá bom? Olha, vê só. Durante o primeiro reinado, voltando para o primeiro reinado, o Brasil se envolveu em um conflito internacional. Você sabia que o Uruguai pertencia ao Brasil? Uruguai, né, a Cisplatina, aí referência, né, Rio da Plata, né, após Rio da Plata, você tem a Guerra Cisplatina, Brasil e Uruguai, entre 1825 e 1828, tentando evitar que a província Cisplatina, atual Uruguai, fosse anexada às Províncias Unidas do Rio da Prata, da atual Argentina. Então, galera, o Brasil vai anexar essa região assim que, olha, lembrar da chegada da família real, né? No governo Dom João, assim que Dom João chega aqui, desembarca, Carlota Joaquina, né, tem um projeto de se tornar a rainha mais importante da América, e aí vai anexar esse território, até porque ela é espanhola, né, era uma forma também que ela tinha de mostrar algum brio, né, para os espanhóis. Então, essa guerra trouxe muito desgaste aí para a figura de Dom Pedro I. Não é à toa que após 1828 ele fica sem, né, meios para governar e vai abdicar, né, em favor do seu filho de 5 anos em 1831, dando início aí ao chamado, né, período regencial. Beleza? Professor, quando vai ter mais aula de História do Brasil na plataforma? Pois só tem aula até a independência do Brasil. Flávio Manuel, boa pergunta, jovem. A gente deve colocar todas as aulas até o final desse mês, tá? Vocês estão acompanhando, de fato, né? Foram semanas intensas, tá? A gente estava acompanhando aí PCRN, a gente tem turma da PCRN, tem turma da PM Paraná, turma da PRF, turma da PM Pará e todos os concursos foram adiados. E aí a gente estava acompanhando de perto, né? Não deu. E agora a gente vai ter que reorganizar, mas na agenda a gente deve enviar todas até o final desse mês, viu? Eu até marquei ontem, né, para enviar as aulas de geografia de Alagoas, mas infelizmente foi aquele dia perdido, né? No sentido de que é muita angústia em relação ao concurso da PM Pará. Até peço aí perdão a vocês, mas de fato, né, a gente não tem como abandonar esses guerreiros, né, que estão na batalha. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ter o melhor. Em relação à plataforma, né, a gente já tinha colocado todo o curso com aulas já gravadas, mas aí o que a gente fez? Atualizou com foco da Banca Sebrasp. Quem está comigo na plataforma desde 2019 viu que a gente já tinha colocado todas as aulas de História do Brasil, mas aí a gente tirou para atualizar. Estamos nessa fase de atualização e com mais 6 encontros a gente fecha a História do Brasil, viu, Flávio? Valeu, querido. Nada de dormir, aula ainda, né? Vamos que vamos. Essencial 2.0, é isso aí, Flávio. Vamos hoje, terminou aqui, não vou dormir não, vou atualizar, Flávio, Direito Constitucional, todas as aulas com Tadeu novíssimas, Português com Tiago Xavier, Processual Penal com Tadeu e tem Direito Penal com Giovanni, aulas prontinhas para o 2.0. Você já vai amanhecer com aulas novas, viu? Vamos que vamos. Galera, esse item está certo, tá? Esse item está certo. No final, o Uruguai alcança a sua emancipação, viu? O açúcar, só aqui reforçando, né? Ocorrido entre e tal, tentando evitar a província Cisplatina fosse anexada à província do Rio da Prata, na Argentina, ok? O açúcar, galera, aqui com certeza vai cair, porque envolve Alagoas, né? A história de Alagoas.
O açúcar foi a opção encontrada por Portugal para desenvolver e efetivar a colonização do território brasileiro, tendo em vista o significativo valor do açúcar no mercado europeu, né? Embora houvesse diversas capitanias, nas mãos, né, de donatários, as que mais prosperaram foram a de Pernambuco, e aí quando eu falo nesse contexto aqui, capitania de Pernambuco, já falo de Alagoas, viu? Porque Alagoas pertencia a Pernambuco. Só em 1817, né, que Alagoas se desmembra de Pernambuco, vai buscar e se torna uma capitania, né? E em seguida uma província no cenário já do período imperial, beleza? Tranquilo? Valeu, grande Flávio. Esse domingo já tem novidades, tá? Eu só vou dormir quando atualizar o 2.0 com essas aulas novas. Ser de casa, né? E aqui, Jadson, né? Galera, é sério. Ontem eu fiquei até sair uma nova liminar, né? Para garantir o concurso, não deu. Foi frustrante, né? Foi frustrante. A gente enviou, né, alunos em um ônibus, em uma van lá para Belém, né? Mas, enfim, vamos em frente. Tá certo, né? Alô, Aderi, muito bem. Alô, Tasso. Tasso é demais, viu? Acertando todas. E agora, pessoal, para encerrar, eu peguei 5 questões calibradíssimas da Sebrasp. Calibradíssimas, tá? Aqui no ponto para você acordar. Vamos lá, no pique. A história da República Brasileira foi marcada por rupturas institucionais. Veja só, aqui, galera. Veja, a Banca Sebrasp chega a arrepiar, né? Porque ela é, assim, cirúrgica ao inserir conceitos, ao inserir termos. O que vem a ser rupturas institucionais? Alguém sabe? Alguém pode definir uma palavra que é muito usada hoje. O que é uma ruptura institucional? O que vem a ser? Bia, né, fazendo alusão à questão anterior, né? Isso, as capitanias que prosperaram até o século XVIII, né? Meados do século XVII, porque depois a capitania de Pernambuco entra em declínio, né? Após a expulsão dos holandeses. O que vem a ser, galera, uma ruptura institucional? O que vem a ser? Qual é a palavrinha que é bem utilizada hoje? Foi utilizada no impeachment de Dilma. Quebra. Sim, eu sei que é quebra. Mas aí só, viu, Eslânia? Para você agora entender. O impeachment de Dilma, eu posso chamar de golpe? Hein? A chegada de Vargas ao poder em 1930, eu posso denominar de golpe? A chegada do presidente, primeiro presidente da história, né, da República, Marechal Deodoro, a proclamação da República foi golpe? E aí? Isso, golpe, né? Quem falou aqui foi Jefferson. E isso, golpe, pessoal. O que é um golpe? Golpe é uma ruptura institucional. Essa expressão, a gente já pode aí remontar ali a República Romana, né? A República Romana, destacando aí o governo de Júlio César, que ele rompe com a instituição, se isola no poder, tá? E estabelece um governo excepcional, que naquele momento era chamado de ditadura, além de outros, né, eventos que a gente pode lembrar desde a antiguidade. Mas na história do Brasil, há diversas rupturas institucionais. Sabe, uma história fragmentada, uma história que não tem uma estabilidade? Galera, a nossa história é recente. Após o regime militar, após, né, esse momento truculento, né, da nossa história, de 64 até 85, eleições para presidente a partir de 89. De 89 até 2021, impeachment de Collor, impeachment de Dilma, instabilidades políticas. Agora, por que não denominar o impeachment de Collor de golpe? E por que muitos usam a expressão golpe para a questão de Dilma? Galera, porque aí há uma ruptura institucional a partir de uma trama, a partir de um acordo. E o interessante na história é que ela é marcada por mudanças e permanências. E também há reviravoltas na história, a partir de novos indícios que vão surgindo. Há 5 anos, você enxergava a Lava Jato com uma perspectiva, hoje com a outra.
A história do tempo presente, você tem uma visão de Moro, né? Ou não gostava, hoje gosta, ou admirava, hoje não admira. Porque a partir de novas fontes, novos fatos, você vai trazendo nova percepção daquele acontecimento. Então, em relação a Dilma, alguns utilizam a expressão golpe porque houve a trama do vice-presidente. Galera, isso aqui não é eu acho, tá? A gente vê aí fontes, informações. É só pegar a história do tempo presente, juntar as peças. E claro, em relação a Vargas, em 1930, houve golpe, porque na estrutura daquele momento, 1930, com fraudes de um lado, fraudes do outro, quem ganhou foi Júlio Prestes. Mas cria-se um cenário para que ele não assuma. Há uma ruptura, então, pelas regras existentes naquele momento em relação às eleições. E aí Júlio Prestes não assume. Então, é golpe. É uma ruptura institucional. É você quebrar, né? É você não respeitar as regras estabelecidas e criar uma forma de buscar. Claro que esse caso fica mais evidente de golpe do que o termo usado em relação ao impeachment de Dilma. É golpe, podemos dizer, um golpe político, no sentido de que havia um vice que, por trás ou pela frente, cria um cenário para assumir o poder. Mesmo respeitando as regras, né? Os trâmites em relação ao impeachment. Mas isso não significa que não houve acordo também, né? Enfim, galera, a gente não vai entrar em polêmica aqui, não é interesse, tá? É só para esclarecer esse termo usado ao longo da história do Brasil. Professor, em 64, foi golpe ou revolução? Na história, revolução é mudança estrutural, econômica, social, cultural. Houve essa mudança estrutural? Houve essa mudança radical na vida das pessoas? Não. Mas houve uma ruptura de que, se teve eleição ali, né, para Jânio, né, em 60, a cada 4 anos, não deveria ter uma outra eleição. Teve eleição direta, o povo participando, escolhendo presidente entre 64 e 85? Não. Então, é uma ruptura institucional. Porque as regras da Carta da Constituição, antes dela ser anulada, né, porque o AI-5, na verdade, diversos atos institucionais é que servirão aí, né, como referência para as decisões entre 1964 a 1985. O Marechal Deodoro da Fonseca, que chega ao poder em 89, chega através de um golpe, porque não houve eleição, não havia na Constituição nada afirmando que o militar, né, deveria dizer, olha, Dom Pedro, pega as tuas malas, né, e vai para Paris. Então é golpe, tá? Golpe também em 89, beleza? Então ficou claro, pessoal, em relação a isso? Não vamos polemizar, até porque, olha, não, é ideologia, galera. Ideologia para quem está desempregado é ter emprego. Ideologia para quem está com fome é comida, tá? Então, hoje eu tenho uma perspectiva bem pragmática da história e também da vida. E quem está com fome quer comida, tá? E a gente fica perdendo muito tempo, às vezes, nas redes sociais, nesses debates, né, inúteis, nesses debates pífios, que não acrescentam nada para a vida da população. Hoje eu estou nessa pegada de trazer um debate histórico, pragmático, incisivo, e para mudar a tua mente ou colaborar para você ter uma percepção, mesmo discordando, mas ter uma percepção crítica, mesmo discordando comigo. Você pode ter uma outra perspectiva da história. Mas a gente sabe que essa bendita ideologia de um lado, do outro, em 64 havia pregação, medo dos comunistas, medo disso, medo daquilo. Em 2018, a mesma situação. Melhor a vida da população, do povão. Estou falando do povão, tá? Você que mora em Nova Descoberta, Alto José do Pinho, Alto José Bonifácio, que mora aqui, morei na Barriguda, né? A Barriguda é um tipo assim de Alto José Bonifácio, Nova Descoberta, ou um bairro aí mais simples, né, que você tem na sua cidade, tá? Então, galera, eu creio que com essa perspectiva fica melhor de entender sobre golpe, tá bom? Agora, veja que a banca é sábia. A banca não colocou golpe, porque poderia dizer, essa banca é muito de esquerda. Galera, aí se liga também, ao longo da história é golpe. Daqueles que têm uma proposta política que se aproxima daquilo que é chamado de esquerda, esquerda porque remonta
Lembra? Revolução Francesa, um grupo que ficava à esquerda, lá, né, na Assembleia, que defendia interesses populares, formado por populares, que até chegavam a ser radicais em relação a mudanças na sociedade, chamados de jacobinos. Na parte direita, ficavam aqueles, né, que seriam hoje, né, pertencentes à classe média ou à elite daquele momento, tá? Os girondinos. E aqueles do centro, que estavam assim, quem ganhar eu fico ao lado. Né? Do Pântano, que hoje é o Centrão, o famoso Centrão lá, né? Então, o formato do nosso Congresso, esquerda, direita, do centro, a gente já pode lembrar aqui, né, do final do século XVIII. Então, propostas mais populares, aqueles que ficam à esquerda, mais elitistas, à direita. E esses termos são utilizados até hoje, de forma equivocada, né? Porque aí as pessoas, professor, o senhor está defendendo auxílio emergencial. O senhor é esquerdista. Aí usa o termo no sentido pejorativo, né? Assim como utilizaram ao longo do século XX, e já no governo de Vargas, né? Essa perseguição àqueles que pregam a mudança social, eles são classificados de comunistas, que vêm de bem comum, aqueles que querem justamente, né, uma sociedade igualitária. Utópico isso, né? Mas utilizar isso com sentido pejorativo, seu comunista. O comunismo, em origem mais, né, a origem mais, digamos, o termo, né, a etimologia comum, bem comum, que é o bem comum ao extremo em tudo. Não dá certo, eu sei, não dá certo. Agora, na prática, o chamado socialismo real, que não é comunismo, tá? Só lembrando, já que estamos falando aqui de conceitos, ter cuidado, porque no governo de Vargas a gente vai utilizar, né, conceitos como integralismo, que é aquela proposta de extrema-direita, né, com Plínio Salgado, tem o comunismo, destacando Luiz Carlos Prestes. Agora, do ponto de vista histórico, etimológico, né, não é a mesma coisa, comunismo e socialismo. Aí vamos lembrar do cara que traz esses conceitos, Karl Marx. Ele vai dizer assim, olha, eu sou contrário ao capitalismo, porque o capitalismo ele é marcado por desigualdades, né, pobreza e exclusão. Eu sou favorável que a produção econômica continue, agora uma produção que seja socializada. Daí a expressão socialismo. Aqui está o capitalismo, em seguida vem o socialismo. Produção deve continuar. Agora, o lucro ou as riquezas dessa produção, essas riquezas devem ser compartilhadas para justamente eliminar a pobreza, a desigualdade. Quando chegar a fase de eliminar tudo isso, em que a sociedade, o bem comum prevaleça, aí é o comunismo. Nenhum país do mundo. Professor, e a Rússia, que promoveu a Revolução Bolchevique em 1917? Fracassou. Porque é isso que eu queria falar agora. Porque se há um grupo de direita que promove um golpe para chegar ao poder, que prega, né, feito aconteceu em 64, uma proposta de direita, combatendo aqueles de esquerda. Mas também uma proposta de esquerda pode ter golpe, feito Cuba. A Revolução Cubana é marcada por uma ruptura institucional. A Revolução Chinesa, que estabelece o socialismo, também. Assim como a própria Revolução Russa. Há uma ruptura, tá? Então, as rupturas ocorrem na história não só por um grupo de direita, mas de esquerda. As atrocidades podem, né, ocorrer por um governante de direita, de extrema direita, ou de esquerda ou extrema esquerda. No caso de extrema direita, vamos lembrar do nazifascismo. De extrema esquerda, vamos lembrar do que ocorreu na Rússia, né, ou na União Soviética, o stalinismo, beleza? Ou na Espanha também de extrema direita, né, com Francisco Franco. Deu para entender, pessoal? No Brasil, não há uma experiência autoritária ainda de esquerda na República. Uma experiência autoritária, tá? O autoritarismo é o quê? Essa autocracia, você assume o poder e vai oprimir. Vargas era de esquerda? Não. Vargas, ele é aquele camaleão que vai se adequando, vai mudando assim de tom conforme, né, o momento. Mas ele vai colocar na clandestinidade aqueles, né, que se dizem de esquerda, ou aqueles partidos, ou aquele partido de esquerda ali na década de 30, tá?
Então, eu acho que deu, né, para clarear, né, pessoal? Isso ajuda muito a responder essa questão da Sebrasp, já que estamos nessa fase pré-edital, beleza? Então, a história da República Brasileira foi marcada por rupturas. A primeira, já com o estabelecimento da República, Marechal Deodoro. A segunda, governo de Vargas. No próprio governo de Vargas, em 37, estabelecendo o Estado Novo. Com a saída de Vargas, outra ruptura. Com a chegada de Gaspar Dutra. E aí tem eleições, né, de 46 até 60. Depois sai João Goulart. Assume os militares, com a pregação de acabar com a corrupção, família, Deus e pátria, para combater os comunistas, no caso, os cubanos. O Brasil não poderia ser um exemplo de Cuba, né? E até hoje, amigos, putz, gri. 2021, há pessoas que afirmam. Por que tu vai morar em Cuba, Isaqueu? Pois é, né? Em 60, 63, 64, também muitos diziam. Por que você não morar em Cuba, né? Não vamos aí, né, simplificar essa necessidade histórica, né? Eu falei agora há pouco. A partir do momento que Fidel Castro, Raul Castro, Camilo, né, seu Fuengos, né, eles chegam ao poder a partir de uma ruptura institucional. Revolução e mudança estrutural. Houve ruptura, houve golpe. Ok? É uma ruptura. Ah, professor, mas tem professor de história que defende a revolução. Vamos pegar o conceito. Havia um governante em Cuba. A partir do momento que ele é retirado do poder e cria-se uma nova estrutura, houve uma ruptura institucional anteriormente e vão criar uma nova. Beleza? E se de lá até cá, né, de 59 até hoje, nós temos... É só algo interessante. No momento que esses guerrilheiros assumem o poder em Cuba, eles não vão de imediato estabelecer o socialismo, viu? Até chegam a conversar com o presidente dos Estados Unidos, que eles ficam ainda, qual projeto vamos instalar aqui? Aí depois, né, com o apoio da União Soviética, vão adotar o socialismo. Que é distinto. O socialismo aplicado em Cuba é distinto do socialismo aplicado na China. A China, desde a década de 70, já cria um formato de uma economia de mercado aberto. Um socialismo de mercado, né? Economia de mercado que é, olha, politicamente nós somos socialistas. E aí o socialismo que é marcado também pelo autoritarismo, né? Por um regime em que vai controlar até acesso à internet hoje na China. Enfim, o Estado muito forte, né? Mas a economia é uma economia, né, capitalista. É só verificar, né, quanto os chineses faturam, né, hoje, esse PIB em ascensão. Então é um socialismo diferente daquele que foi aplicado em Cuba, né, que sofre até hoje com embargos econômicos, né, dos Estados Unidos. E esses fatores externos contribuíram também pelas rupturas no Brasil, né? Veja que Vargas vai falar do Plano Cohen, em 1937, né, para estabelecer o Estado Novo, uma ameaça comunista em 37, uma ameaça comunista em 64, e uma ameaça comunista em 2021, se você acreditar em Papai Noel, né? Desculpa. O projeto modernizador implantado na era Vargas, então Vargas chegou ao poder através de uma ruptura, através de um golpe, que vocês podem encontrar em alguns livros, Revolução de 1930, mas foi golpe. Teve resultados modestos. O Brasil continuou a ser um país marcadamente rural. Até hoje, pessoal, nossa economia ainda depende muito dessas commodities, tá? Da soja, por exemplo, né? E a industrialização promovida a partir da década de 40, né? Destacar a indústria de base, destacando a Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, foi insuficiente para mudar o perfil do eleitorado. Isso explica a facilidade com que os opositores destituíram, né, Vargas no poder em 45, a despeito do apoio dos trabalhadores beneficiados com a consolidação das leis trabalhistas. Galera, e aí? Questão boa, viu? Questão boa demais. Sebrasp é outro hype, né? Outro nível, cara. Galera, o projeto modernizador implantado na era Vargas, e aqui a era Vargas está sendo cobrado, tá? Vai de 30 a 45, beleza? Venezuela também. A gente não pode excluir Venezuela também. Agora, galera, vamos prestar atenção. Eu posso admitir sim, né, que
há um regime autocrático nesses países, né? China, Venezuela, Cuba. Agora, em relação à diplomacia, eu não posso interferir. Se os cubanos não estão satisfeitos com esse formato, com essa estrutura de poder, que lutem para alterar. Eu, brasileiro, não vou interferir. Eu vou analisar, eu vou estudar. Eu, na condição de um presidente da República, não vou me meter nisso. O que eu quero da China? Mercadorias, produtos, o que é que eles compram em mercadorias? Estrutura política, eles que resolvam. E também não vou interferir aqui nas eleições do Brasil. Nós que vamos resolver. Se escolhemos errado ou não o presidente, o governador, os brasileiros que busquem, né, alternativas depois. Entendeu, concurseiro? Entendeu? Assim como na Venezuela, se lá é um regime assim, um assado, ok, mas eu na condição de presidente não vou interferir lá. São questões internas que eles resolvam. É assim que funciona a diplomacia, tá? Viu, Jefferson? Então, galera, vamos analisar com calma. Vamos ver quem acertou. Olha só, José Albiratã colocou como certo. Vamos com calma. A Era Vargas teve resultados modestos. Galera, Vargas chegou ao poder em 1930 através de um golpe, a partir de uma ruptura institucional, mas ele resolve problemas. A nossa economia era dependente do café. Só que tem a crise de 29. E com a crise de 29, o que ele faz em 30? Vai mandar queimar café para ficar valorizado. Mas ele não fica dependente só da produção agrícola. Ele vai investir na indústria. E é inegável o avanço que o Brasil tem. A questão está dizendo que teve resultados modestos. E mais, o Brasil continuou a ser um país marcadamente rural. Já há mudanças significativas na era da Vargas. E a industrialização promovida foi insuficiente para mudar o perfil do eleitorado. Galera, quando eu falo varguismo, eu uso também a expressão populismo para falar de Vargas nesse momento. O que é um governante populista, que até hoje a gente usa esse termo, né? O populismo é um fenômeno tipicamente urbano. É no governo de Vargas que temos que lembrar dos sindicatos, chamados de pelegos, sindicatos que têm influência de Vargas, os operários. Há uma pregação, um estímulo para o trabalho, né? É tão tal, galera, que nesse momento há também um combate ao malandro, né? Aquele malandro tá na rua, tal, fazendo nada. Até, assim, juridicamente falando, não sei se eu vou depois pesquisar, né, até quando foi essa lei. Você era preso por mendicância. Tá na rua, tá fazendo nada, tá preso. Tem que estar na rua trabalhando. Tá fazendo nada, mas é preso. Então, destaque sim para o governo de Vargas. E tem um erro aqui. Esse erro, se você não consegue enxergar o erro no início, industrialização promovida foi insuficiente para mudar o perfil. Mudou o perfil do eleitorado. Isso explica a facilidade de tirar Vargas em 45. Vargas até chega a estabelecer um movimento chamado queremismo, né? Queremos Vargas. E detalhe, Vargas se candidata a senador e ganha em 46, mesmo saindo do poder em 45. Se candidata a deputados em diversos estados, porque na época a legislação, né, permitia você ser candidato ao Senado por diversos estados, a deputado por diversos estados. Ele ganha em vários estados. Tá? Então, não foi fácil tirar o homem, né? 15 anos no poder, o cara era habilidoso. E o PTB, o partido aí criado, né? Teve fôlego. Vamos que vamos. QAP Lima, a questão está errada, pessoal. Questão boa. Não, confesse que a Sebrasp é outro nível, né? Eu peguei questões anteriores de outras bancas, atualizei, mas Sebrasp é outro hype, né? Sebrasp é outro hype. Não é isso? Vamos lá, pessoal. Vamos estudar, vamos estudar. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Assim, socialismo, comunismo, né? Mas aí, conceitualmente, né, socialismo não é igual a comunismo, tá, pessoal? O socialismo seria a fase de transição
para um modelo de sociedade sem pobreza, sem miséria, que fracassou, isso é fato. Só não confundam os conceitos. Você pode dizer, fracassou. Tornaram-se regimes autoritários alguns países que estabeleceram e instalaram o socialismo, mas não confunda, porque você chega perto de um professor de história, perto de uma pessoa que conheça, né, o conceito de socialismo, comunismo, e você diz, esses comunistas, ele vai dizer, putz, meu, nenhum país do mundo conseguiu implantar um modelo comunista, né? E aí usa a expressão com outro termo, né? Galera, vamos lá, vamos em frente. Eu estou aqui com um grupo de elite, tá? Uma elite que vai... Eu estou aqui dando aula como se estivesse aqui com graduados. Vamos embora. Galera, outra questão da banca. Segue o padrão, mas vamos ler só a nova argumentação aqui, novo item. A governabilidade do Brasil durante a chamada República Oligárquica foi alcançada com o que a historiografia convencionou chamar de política dos governadores. Aquele acordo firmado, né, do presidente até com o governante municipal. Um alinhamento, o que a gente chama hoje de bater chapa, né? Você vota hoje, né, bater chapa, porque as eleições hoje são distintas, né, municipais em anos distintos, mas aí seria mais ou menos assim, você votar para prefeito, para governador, para presidente, tá? Todos aqueles alinhados, tá? Então, instituída por Campos Salles, isso, 1898. Essa medida tornou possível a articulação entre os interesses das oligarquias estaduais e os do governo federal, e a base do coronelismo, né? O frágil equilíbrio, então, alcançado teve fim com a crise da década de 20, né? Do século passado. Aí é que entra o tenentismo, né? Denunciando a roubalheira, né? A expressão que o pessoal gosta hoje, roubalheira, o que levou disputas entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, e resultou no início do governo de Vargas, em 30, através do golpe que Vargas chegou ao poder. Questão maravilhosa, viu? Maravilhosa. O edital da PML ainda previsto aí para abril. Galera, questão 12 está o quê? Redondinha, redondinha, está correta. Está correta. É verdade, o PE é fogo, viu? O PE é complicado. Alô, B! Alô, B! B marcou? Sei! Está correta, não está correta. Então é isso, pessoal. De boa, né? Vamos para as últimas. Já estou aqui sonolento, viu? Cansadão, mas vamos que vamos. Firmeza, disciplinado. Vamos que vamos. Agora para o período colonial, né? A consolidação da conquista do território da América Portuguesa, quando fala América Portuguesa, eu coloco Brasil, foi marcado pelo casuísmo. O que veio a ser casuísmo? Assim, olha, vê só. Então, os espanhóis encontraram uma nova rota para chegar às Índias, né? Que, na verdade, lá na frente, a América Vespucci vai dizer, olha, isso é a América, novos mundos, tá? O novo mundo. Só que em 1494, Portugal vai dividir essas terras que os portugueses nem conheciam, mas eles vão dividir com a Espanha. 1494, o Tratado de Tordesilhas, tá? É um casuísmo, né? E aí, em relação à chegada, né, dos portugueses, Cabral, né, que tem uma rota para as Índias, né? Segunda viagem dos portugueses para as Índias, não vou passar no Brasil para registrar essas terras em nome de Portugal, né? Aí depois, vamos lá, enviar algumas expedições para guardar as fronteiras. Não, vamos enviar Martim Afonso de Souza. Foi assim, casuísmo, né? E vamos ver o que dá. Aos trancos e barrancos, o Brasil surgiu assim, né? Construído com base nos interesses e forças do reino português e nos desafios e benesses das possessões coloniais. Considerando esse processo, os conflitos ocorridos, veja, e a questão do casuísmo também, eventos exteriores que modificaram também rumos da nossa história, né? Como foi o caso da chegada da família real, e aí que vai contribuir para a independência, né? Os conflitos ocorridos na Europa no início do século XVIII, marcadamente a Guerra de Sucessão Espanhola, impulsionaram as discussões diplomáticas entre os reinos ibéricos acerca dos limites de seus domínios na América. Quem já acompanhou uma outra aula, eu falei dos principais tratados, tá? Destacando principalmente o Tratado de Madrid,
que a Sebrasp usa e abusa de citar o Tratado de Madrid de 1750, que vem redefinir as fronteiras delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas. Vem anular o Tratado de Tordesilhas. E aí o Brasil vai avançar bastante, respeitando o uti possidetis. Quem chegar primeiro, o território é seu. No caso, os espanhóis não ocuparam, né, terras a leste. Na verdade, a oeste, né, que pertencia aos espanhóis, mas os portugueses, através de missões, através dos bandeirantes, destacando a pecuária, a mineração, destacando também a União Ibérica. Então, desse modo, há uma atualização dessas fronteiras, destacando aí o Tratado de Madrid. Tá? Nesse contexto, destacou-se a ação de Alexandre de Gusmão como proponente da cedência da colônia do Sacramento por Portugal, definida por Tratado de Madrid. Porque houve esse acordo, vocês ficam com esses territórios, a gente fica com os territórios aqui do Sul. Certo? Questão 14. Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. Olha só, a banca Sebrasp é fogo, né? Porque colocou lá aquela questão de Vargas falando de rupturas institucionais e aqui colocou revolução, né? Seu governo foi marcado por fortes transformações econômicas e sociais. Veja como é bom responder itens, responder questões. Naquele item dizia que foi mudanças frágeis. Aqui já diz que foram mudanças sociais, econômicas, tá? Importantes, bem como por acontecimentos políticos importantes no Brasil e no mundo. A respeito da era Vargas, de 30 a 45, com a decretação do Estado Novo em 37, com o estabelecimento, né, de um Estado autoritário, de 37 a 45, perseguições, prisões arbitrárias, Getúlio Vargas tomou medidas como a suspensão, essa palavra, eita lá, quando fala suspensão, a gente só lembra de concurso, né? Jesus. Mas aqui, olha, como a suspensão do pagamento da dívida externa, a diminuição da liberdade de imprensa, o estabelecimento do DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, a criação da Voz do Brasil, também conhecida como a Fala Sozinho, e a extinção dos partidos políticos, sim, partidos de esquerda, partidos de direita. Você tem a marca do unipartidarismo, né, no chamado Estado Novo, que na verdade é um Estado ditatorial. E aí, Rai, né? Questão certinha, né? Muito bem. Muito bem. Durma não, professor. Quero minha camisa ou então o seu curso grátis. Quem marcou, até vou pegar o celular, né? Para a gente fazer o sorteio, né? Vamos lá, vamos encerrar, pessoal. A última questão. E aí, você gostou? Gostou do Comando da Madrugada? Sábado que vem tem mais, viu? A gente vai buscar inovar. Tem um professor de Direito Penal. Vocês querem o quê? Direito Penal, matemática? E eu entro só para trabalhar História de Alagoas, né? Eu estou querendo História de Alagoas, né? Importante. E aí, posso fechar essa programação? Eu vou falar com os professores e a gente, ó, bate o martelo. Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que se aliava aos interesses de grupos urbanos, porque, galera, por favor, falando de Vargas, vai lembrar do populismo. Populismo é uma tendência tipicamente urbana. É um governo com perfil, uma pegada muito urbana, tá? Beleza? Até porque industrialização, tem tudo isso, certo? Mantinha aproximação com as forças militares também. A gente pode dizer que Vargas é um político habilidoso. Até usei aquela expressão camaleão, né? Ele vai se adequando com as modificações. E vai se equilibrando. Ele é chamado de pai dos pobres, mas quer também agradar a classe média, né? Agradar os militares. Além disso, ele retomou a política de valorização do café, que havia sido abandonada pelo seu antecessor. E para valorizar, vamos queimar. Por que vai queimar aquelas sacas de café? Para ele ficar relativamente valorizado com sua escassez. Mas investindo também no setor industrial, né? O cara é bom. Queremos simulados. Vamos colocar já nesse domingo 2 simulados, o 9º e o 10º, tá bom? Valeu, Flávio. E aqui, pessoal, encerramos o Comando da Madrugada. A questão 15 está corretíssima. Encerramos esse Comando da Madrugada
Só resta agradecer a todos vocês pela confiança. Vamos rumo a essa farda. Você que é do pelotão de frente PMAL, agradeço demais.